Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história por trás do edifício Martinelli. Bom, gente, esses dias eu tava no TikTok e começou a aparecer vários vídeos pra mim de festas que estão acontecendo no terraço do edifício Martinelli. E aí eu pensei, gente, será que essa galera sabe a história desse edifício? Porque, assim, é um pouco bizarro as pessoas fazerem, tipo, festas no terraço do edifício. Nada contra, inclusive acho muito legal. Mas eu acredito que essas pessoas não sabem a história por trás, tanto na construção quanto depois, a história do edifício Martinelli. Bom, em 1922, um imigrante italiano chamado Giuseppe Martinelli, ele era muito rico e ele decidiu que queria fazer um hotel chamado Martinelli, que era o nome dele, porque ele queria que fosse um marco para a cidade de São Paulo. Na época não existiam prédios muito altos, então quando ele apresentou o projeto ali, ele disse que queria um edifício de 30 andares e as pessoas da sociedade que moravam ali por perto ficaram aterrorizadas porque elas acreditavam que um prédio tão alto, ele não poderia ficar em pé. E ele provavelmente iria cair e iria cair em cima da galera que tava ali na cidade. Acontece que quando ele foi pedir autorização ali para poder construir o prédio, aprovaram apenas 25 andares. E o Giuseppe, ele não se deu por vencido, então ele decidiu que iria fazer 25 andares. E aí no 25º andar, ele construiria uma mansão de 5 andares. Então ele chegaria a 30 andares meio que disfarçadamente. E ele não queria que fosse apenas um prédio comum feito com materiais ali brasileiros. Então ele encomendou o cimento da época e os outros materiais ali da Suécia e da Noruega. Então, assim, todos os materiais usados para construir o edifício Martinelli foram importados de outros países. Inclusive, foi importado através da importadora do Martinelli, porque ele era o dono de uma importadora. Então, ele importou tudo através da importadora dele. Na obra trabalharam mais de 600 operários e, como eu disse pra vocês, ele queria que fosse tudo da melhor qualidade, segundo ele. Então ele contratou artesãos espanhóis e italianos para poder fazer todo o design ali, todos os detalhes do edifício. Aquele edifício, ele seria considerado o mais luxuoso e o mais alto da América Latina. Como eu disse pra vocês, tinha muita gente que tava assim meio receosa, com medo do prédio cair, mas tinha muita gente da alta sociedade que tava super feliz com uma construção daquela magnitude na cidade de São Paulo. Acontece que nem tudo são flores, nem tudo era luxuoso. E assim como na construção de Brasília, na época, que foi antes da construção de Brasília, não existia, né, equipamentos de segurança obrigatório nas obras. E assim, gente, era um prédio extremamente alto. Então aconteceu a primeira morte do edifício Martinelli, ainda durante sua construção. Em 1927, um operário, ele estava trabalhando no 10º andar ali da construção do edifício, quando ele despencou e ele, obviamente, caiu na queda. Em 24 de novembro de 1929, algumas partes do edifício Martinelli já estavam funcionando, inclusive já tinham algumas coisas comerciais funcionando por ali. E aí, começou um incêndio no 26º andar, o que era muito esquisito. E esse incêndio se espalhou rápido, porque como o edifício ainda estava em construção, nos andares mais altos, que eram os que estavam sendo construídos, tinham vários pedaços de madeira e coisas inflamáveis. Então isso fez com que o incêndio se espalhasse muito rápido. E de acordo com as investigações da época, esse incêndio começou onde ficavam os motores dos elevadores, que ficavam exatamente no 26º andar, e aí ele foi se espalhando, então foi um incêndio elétrico. E assim, gente, foi o maior caos, porque assim, era um andar muito alto e os bombeiros da cidade de São Paulo, eles não estavam preparados para atender ocorrências de prédios tão altos. Era impossível que eles chegassem no 26º andar e fizessem alguma coisa. Se espalhou para uma parte do prédio, que era onde ficava um outdoor de madeira, e esse outdoor, ele meio que iluminava a cidade como se fosse assim um ponto turístico. E quando ele pegou fogo, ele caiu e aí começou todo um caos. E além de não existirem escadas tão altas, né, os bombeiros não tinham escadas tão altas para alcançar esses andares, as mangueiras também não chegavam. Para apagar esse fogo foi uma coisa
absurdamente difícil. Então juntaram os bombeiros e operários e eles foram levando baldes de água para aquele andar para poder apagar o fogo. Então assim, gente, demorou horas e a destruição foi absurda. O fogo continuou se propagando enquanto eles tentavam apagar com baldes de água. Então foi uma coisa assim horrível. E o prejuízo financeiro foi enorme. E como o Giuseppe, ele tava botando muito dinheiro na construção daquele prédio, aí depois ainda teve um incêndio. Então assim, ele perdeu muito dinheiro. E aí quando foi em 1933, ele meio que foi forçado a vender o edifício porque ele não tinha mais como lidar com tantas contas. E ele acabou vendendo pro governo da Itália. Só que é aí que acontece uma coisa bizarra, porque em 1943, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Itália, ela ficou no time que estava contra o Brasil. E aí, como sanção, né, como punição, o governo brasileiro tomou todas as propriedades que pertenciam à Itália. E o edifício Martinelli era um deles, porque o governo da Itália tinha comprado ele do Giuseppe. Então, o edifício Martinelli passou a ser propriedade do governo brasileiro, da União. E a União leiloou esse edifício e acabou tendo vários donos, então a coisa ficou completamente desorganizada e começaram a acontecer vários crimes ali, e um deles aconteceu em 1947. Um menino de 14 anos foi encontrado morto ali com as calças abaixadas, então o que mostrava que ele tinha sofrido violência, e ele foi jogado no fosso do elevador, então ele foi encontrado ali. Na época isso deu uma maior confusão, porque o delegado, ele, depois de uma autópsia, ele falou que a morte do menino tinha sido acidental, que foi por causa da queda. Só que assim, gente, não fazia muito sentido, né? Ele tá com as calças abaixadas e ele ter caído acidentalmente do 10º andar. E muitas pessoas acreditam que, na verdade, tava acontecendo uma festa esquisita ali no 10º andar e alguém acabou empurrando esse menino, entendeu? E por algum tipo de discórdia ou coisa do tipo. Então a população acreditava que não foi acidente, que foi assassinato. Em 1950 a coisa piorou, porque, como eu disse pra vocês, ele ficou meio que abandonado, porque eram muitos donos e a galera não tinha dinheiro pra restaurar o prédio. E era maior confusão, então as famílias pobres que moravam na rua, elas começaram a morar naquele edifício. E ali juntavam prostitutas, traficantes e todo tipo de gente, porque não tinha fiscalização, não tinha nada. Então todas as pessoas que não tinham onde morar, ou que eram meio barra pesada, elas foram morar ali naquele edifício. Então, gente, era cliente indo pra contratar as prostitutas, então a prostituição acontecia dentro do prédio, pessoas indo comprar drogas dentro do prédio. Então assim, era meio que uma cidade própria, super criminosa, porque não tinha fiscalização nenhuma. Acontecia todo tipo de coisa ali dentro daquele prédio. E óbvio que começou também a acontecer mortes. Como o prédio estava meio que abandonado, não eram pagas as contas de água, de luz e de nada. Então, assim, os elevadores não funcionavam. E as pessoas não tinham saneamento básico ali dentro do prédio. E acabavam jogando lixo e todo tipo de coisa nos fossos dos elevadores que não estavam funcionando. Inclusive, a polícia chegou a achar cadáveres nesse fosso. Então, assim, a coisa tava super sinistra. O que acontecia ali também, como eu disse que acontecia todo tipo de coisas, acontecia também clínicas ilegais de aborto. Então, assim, em condições precárias, as pessoas faziam abortos ali no edifício e assim, gente, juro, uma confusão. E aí, o edifício Martinelli, ele começou a ser conhecido como uma favela vertical. E a população morria de medo de passar ali perto do Martinelli, porque sabia que a criminalização ali era absurda. Em 30 de julho de 1965, foi achado o corpo de uma mulher chamada Neide. Ela trabalhava numa boate local ali, e ela teria sido jogada do 27º andar. E segundo o depoimento da irmã da Neide, a Neide não morava no Martinelli, mas ela tinha uma dívida, uma grande dívida, e ela não sabe como que foi que ela foi parar ali. Então, provavelmente, as pessoas foram cobrar a dívida, levaram ela ali. Bom, o corpo da Neide, o braço não estava ligado ao corpo. Então, assim, depois de uma autópsia, a polícia revelou que ela sofreu, né, agressões físicas antes de ser jogada. Então arrancaram o braço dela e, enfim, um monte de coisa antes de jogar ela dali. Então provavelmente quando ela foi jogada ela já estava morta. E no primeiro caso do menino de 14 anos, foi ligada a morte dele a um assassino da época que chamava o assassino da meia-noite. Então
A polícia acredita que foi ele que matou o menino ali durante a discussão. E aí o menino caiu acidentalmente do 10º andar. É uma história meio mal contada. Em 9 de agosto de 1972, outro corpo foi achado. O nome dela era Rosa e ela tinha 17 anos. O corpo dela foi achado lá embaixo, né, no edifício Martinelli. Mas o sapato dela foi achado no 17º andar. Testemunhas dizem que ela foi a um baile que estava acontecendo ali no Martinelli junto com um homem desconhecido. E depois esse homem não foi mais visto e encontraram apenas o corpo da Rosa. Um tempo depois da morte da Rosa, o edifício Martinelli foi vendido a um banqueiro e ele reformou o prédio, né, revitalizou e tudo mais. Inclusive, desalojou as pessoas que estavam morando ali e criou novos apartamentos para as pessoas alugarem. Só que a galera não esquecia os assassinatos que tinham acontecido ali. Um dos elevadores teve que ter o acesso dele proibido, porque como eu disse pra vocês, na época que as pessoas moravam ali, elas jogavam todo tipo de coisa no fosso daquele elevador. A polícia encontrou cadáveres, encontrou fetos, possivelmente dos abortos ilegais que aconteciam ali. Encontrou animais mortos, então assim, todo tipo de atrocidade. Inclusive, existem vários crimes que nunca acharam os responsáveis. Aconteceram ali no Martinelli e que a polícia provou que aconteceram ali, inclusive foram desovados corpos ali, como eu disse pra vocês. Depois disso, as pessoas tentaram apagar a história do Martinelli. Só que assim, gente, a galera não esquece, entendeu? A coisa foi muito feia. Aí, hoje em dia, o terraço do Martinelli, ele é alugado pra boate ou alguma coisa assim. Inclusive, tem um Instagram que diz quando vão acontecer as festas. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi isso. Assim, muito surpresa mesmo, porque eu acredito que muita gente não sabe da história desse edifício e vai lá curtir a balada e tá tudo bem, como eu disse. Cada um com cada um, né? Inclusive, existiam tours. As pessoas iam pra lá pra poder visitar o edifício, que muita gente acredita que é assombrado depois de muitas mortes, muitos assassinatos, e um incêndio, enfim. E, gente, eu vou dizer pra vocês que esse edifício é muito lindo, juro. Eu preferi a parte de fora, a parte de dentro, as fotos que eu vi eu não curti muito, mas a parte de fora, a arquitetura, assim, maravilhosa, lindíssima, então... Poxa, tinha mesmo que ser restaurado, deixar um prédio desse abandonado, gente, belíssimo, sabe? Acho assim que seria uma pena deixar o edifício Martinelli sem funcionar, porque ele é maravilhoso, lindo. Enfim, eu só fiquei um pouco surpresa, eu falei, gente, será que as pessoas sabem onde é que elas estão? Porque não é possível, tem muita gente que tem superstição, né? Então, tipo assim, é assombrado e tal. Super iria numa festa no Martinelli, sem problema nenhum. Mas enfim, gente, me conta aqui nos comentários se você já conhecia a história do Martinelli, se você já foi lá, quem é de São Paulo. Eu nunca fui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu tô com a meta de 1.500 inscritos, então me ajuda. Não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, eu posto muita coisa legal. E se vê no próximo vídeo.